Pai do Senhor, irmãos, vamos começar mais uma live. Peço aos irmãos que releve quaisquer comentários que não são provenientes da palavra de Deus. Hoje a live vai ter o título entre Romanos capítulo 4, versículo 5 e Romanos capítulo 9, versículo 6. Então aqui a live vai se tratar de... O título, as palavras-chave aqui vai se tratar de as aflições deste tempo, como nós somos guiados através do Espírito Santo, presciência de Deus, morto para o pecado, imputar a justiça. Esses são os temas subtópicos da live de hoje. Então, sem perder tempo, vamos ver aqui capítulo 4, versículo 5. Fé imputada como justiça. A Abraão, a fé foi imputada por justiça. Deixa eu ler aqui o versículo 5, que eu não li. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Agora a interpretação. A Abraão, a fé foi imputada por justiça. Imputar significa acreditar na conta da pessoa, Isso significa que a fé salvífica do cristão é tida como equivalente à justiça no tocante do seu efeito. Paulo fala 6 vezes em Romanos capítulo 4 de imputar, ou atribuir a justiça ao crente, em cada caso. Paulo afirma claramente que a fé do crente, que lhe é contada ou imputada como justiça, está falando uma citação bíblica em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Então, Paulo fala 6 vezes em Romanos capítulo 4 sobre imputar, que significa imputar ou atribuir a justiça ao crente. E em cada caso, Paulo afirma claramente que a fé do crente que lhe é contada ou imputada como justiça. Imputar a fé do crente como justiça não é, porém, resultado exclusivo da nossa fé em Cristo ou da nossa entrega a Ele. É, acima de tudo, um ato de graça e misericórdia divina. Você nota no versículo 16. Quando Deus vê o coração do crente voltado para Cristo com fé, Ele lhe perdoa graciosamente os pecados, imputa-lhe a fé como justiça e aceita-o como seu filho. E aqui está falando, está dando um estudo, termos bíblicos para a salvação. Já gravei no canal. Se eu gravei, está no canal. Juntamente com essa imputação da fé como justiça, Deus também outorga sua graça para a santificação. Tito capítulo 3, versículo 5 até o versículo 7. E a fé que é imputada como justiça é que traz o perdão e a fé em Cristo, tendo em vista a sua morte expiatória. Absolutamente nada mais, a não ser a morte sacrificial de Cristo na cruz, constitui o fundamento da reconciliação do pecado com Deus. Amém. Então aqui a gente já viu o que é imputar fé. Imputada fé, no caso. Paz do Senhor para os irmãos que estão chegando. Versículo 7 fala, aqueles cujos pecados são cobertos. Versículo 7 diz, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. A interpretação dele diz, essa citação dos Salmos 32, capítulo 32, versículo 1 e 2, mostra que tanto Davi como Paulo criam que a fé contada como justiça abrange o perdão do pecado e a reconciliação com Deus. É uma dádiva da misericórdia de Deus através da morte de Cristo na cruz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e 21. Versículo 12. E se fosse para a circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai que tivera na incircuncisão. Então vamos fazer a interpretação do versículo 12. A fé de nosso pai Abraão.
A fé que Abraão tinha era uma fé genuína, pela qual ele perseverava, né? Confiava, cria, obedecia, fortalecia-se e dava glória a Deus. Esse é o tipo de fé que nos torna filhos de Deus. Então esse é o tipo de fé, né, que nos torna filhos de Deus. A fé que ele perseverava, cria, confiava, obedecia, fortalecia-se e dava glória a Deus. Então esse é o tipo de fé que nos torna filho de Deus, né? Versículo 16. Portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que promessa seja feita. Em fim de que a promessa seja feita. Deixa eu ler de novo. Portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da lei de Abraão, o qual é pai de todos. Então está falando aqui, é pela fé. Os crentes são salvos somente pela fé, mediante a graça. Devemos ser notados, no entanto, duas verdades bíblicas a respeito da natureza da fé para a salvação. Primeira, embora a pessoa seja salva pela fé, somente a fé que salva não é algo único, né? A fé que salva não é algo único. Tiago declara que a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 14 a 26. Paulo diz que é a fé que opera por caridade. Gálatas capítulo 5, versículo 6. A fé para a salvação é uma fé tão vital que não pode prescindir da expressão do amor, da obediência para com o Salvador e serviço ao próximo. A fé que consiste na confiança em Deus para o perdão dos pecados, mas que não inclui da parte do pecador um sincero arrependimento do pecado, é também um compromisso ativo com Cristo como Senhor, não correspondem à fé para a salvação, segundo o Novo Testamento, né? É antibíblico enfatizar a fé em si mesma, é ignorar o amplo desígnio da salvação e daquilo que ela significa. A salvação pela fé inclui não somente ser salvo da condenação, mas também ser salvo para a comunhão com Deus, para a santificação e para serviço, a prática das boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Então aqui basicamente está falando sobre isso. A fé, que a fé consiste na confiança em Deus, para o perdão dos pecados, mas não inclui da parte do pecador um sincero arrependimento do pecado, também um compromisso ativo com Cristo como Senhor. Não corresponde à fé para a salvação segundo o Novo Testamento. Quer dizer que aqui está falando um sincero arrependimento do pecado, também um compromisso ativo com Cristo como Senhor. Então o que significa isso? Basicamente, o cristão tem que se arrepender verdadeiramente. Tem que ser um arrependimento verdadeiro, né? Aí tem muitas pessoas que falam que tem fé em Deus. Aí, né, no livro de João fala, quem ama, né? Quem ama faz o quê? Quem ama obedece. Então está falando sobre isso. É antibíblico enfatizar a fé em si mesma. É ignorar o amplo desígnio da salvação e daquilo que ela significa. A salvação pela fé inclui não somente ser salvo da condenação, mas também ser salvo para a comunhão com Deus, para a santidade e para serviço, a prática das boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Então basicamente é isso. Já gravei vídeo sobre a fé e obra e fé. Então a fé, ela tem a característica do indivíduo, né? O arrependimento sincero, né? E também a prática das boas obras, né? Comunhão com Deus, né? A fé não inclui somente ser salvo da condenação, né? O que quer dizer? Eu tenho fé, mas eu quero ter fé para mim não ir para o inferno. Não é só essa questão. A fé também ela vai
Aqui está falando que não é só para a condenação do inferno, né? Mas também ser salvo para a comunhão com Deus, né? Para a gente desfrutar da comunhão com Deus, para a santidade, para o serviço, a prática das boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Continuando no versículo 16, diz: para que seja segundo a graça. Se a salvação, a justificação e a justiça que Deus outorga viesse pela nossa perfeita obediência à lei, ninguém seria salvo, porque ninguém jamais a cumpriu de modo perfeito. Mas posto que a salvação é pela fé, mediante a graça, poderão ser salvos todos aqueles que buscam a Deus. Ele, por sua misericórdia, perdoa os nossos pecados e outorga-nos a sua graça, seu Espírito e seu poder, para regenerar nossa vida e nos tornar seus filhos. Aqui eu já gravei um vídeo sobre um estudo falando sobre a fé e a graça, né? Tá lá no canal do YouTube. Então, meus irmãos, aqui tá falando que a nossa obediência, né, não é 100% perfeita, né? Mas o que acontece? Aqui já puxa para o anterior que a gente leu, né? Que é necessário a fé ter o quê? Arrependimento sincero, né? Arrependimento sincero contra o pecado, arrependimento sincero do pecado. Então, basicamente é isso, né? A gente adora a Deus sabendo que a gente não é santo, que a gente não é 100% perfeito, mas da mesma forma que Deus multiplicou aqueles pães no deserto e deu para aquela multidão inteira comer, Ele também pode multiplicar a nossa pequenina fé, né? E a nossa servidão a Ele, sempre mais, né? A gente pode se tornar melhor. Nós somos vaso, né? Nós somos vaso na mão do olheiro. O que significa isso? Se o vaso está rachado, o que o olheiro vai fazer? O olheiro é o homem que faz o vaso, né? O homem que faz o vaso. Então ele está girando o vaso, né? E fazendo o vaso, moldando no melhor formato, né? Que o vaso preparado deve ter. Então, se tiver alguma rachadura no vaso, ele vai quebrar todo o vaso para poder refazer de novo, né? Então, acredita que é isso que a palavra de Deus está falando, né? A nossa fé tem que vir sempre com arrependimento, mas também tem que vir sempre com o propósito de ter uma comunhão com Deus, para a santidade, para serviço e a prática das boas obras. Sabendo que a perfeita obediência à lei, se fosse para ser salvo, ninguém seria salvo. Se dependesse da perfeita obediência à lei, ninguém seria salvo, porque ninguém jamais a cumpriu de modo perfeito, né? Aqui está falando, mas posto que a salvação é pela fé, mediante a graça, poderão ser salvos todos aqueles que buscam a Deus, né? Ele, por sua misericórdia, perdoa os nossos pecados e outorga-nos a sua graça, seu Espírito e seu poder, para regenerar nossa vida e nos tornar seus filhos, né? Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Isso que a gente tem que ter em mente. Capítulo 4, versículo 22 diz, versículo 22, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Na ilustração que Paulo deu da justiça no capítulo 4, ele não declara em parte alguma que a justiça de Deus ou de Cristo é na realidade imputada ou comunicada ao crente. Devemos tomar cuidado para não descrever a justificação como decorrente da lei, da guarda da lei do Antigo Testamento por Cristo, e daí comunicada por ele ao crente. Se a justificação fosse pelos méritos da guarda da lei, transferidos ao homem, então não se trata do mesmo tipo de fé que Abraão teve, né? Como nota no versículo 12. E isso, por sua vez, anula a promessa do versículo 14, né? E torna a salvação um resultado do mérito e não da graça, né? Versículo 16. Paulo declara enfaticamente que a justificação e a retidão não decorrem da lei, mas da misericórdia, graça, amor e perdão de Deus. Versículos 6 e 9 fala isso. E que a fé de Abraão, né? Sua crença, sua dedicação a Deus, sua forte confiança inabalável, firmeza em Deus
suas promessas. Lhe é atribuída como justiça, pela misericórdia e graça de Deus. Amém. Deixa eu só anotar isso aqui, para mim não... Eu achei interessante anotar aqui. Lembrando que, independente se a nossa fé e a nossa obediência não é 100% perfeita na lei de Deus, não significa que a gente não tenha que obedecer, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então aqui que a gente leu, diz a respeito disso, né? Que é tudo, que a salvação é dada pela graça, né? Não só pela graça, mas para... Aqui tá falando, deixa eu ver. Então aqui tá falando, se a justificação fosse pelos méritos da guarda da lei, transferidos ao homem, então não se trata do mesmo tipo de fé que Abraão teve. Isso, por sua vez, anula a promessa e torna a salvação o resultado do mérito e não da graça. Paulo declara enfaticamente que a justificação e a retidão não decorrem da lei, mas da misericórdia, graça, amor e perdão de Deus, né? E que a fé de Abraão, sua crença, sua dedicação a Deus, sua forte confiança inabalável, firmeza em Deus e nas suas promessas, lhe é atribuída como justiça pela misericórdia e graça de Deus, né? Então é muito claro quanto a isso, né? Na ilustração que Paulo deu da justiça no capítulo 4, ele não declara em parte alguma que a justiça de Deus ou de Cristo é na realidade imputada ou comunicada ao crente. Devemos tomar cuidado para não descrever a justificação como decorrente da guarda da lei do Antigo Testamento por Cristo, e daí comunicada por ele ao crente. Se a justificação fosse pelos méritos da guarda da lei, transferidos ao homem, então não se trata do mesmo tipo de fé que Abraão teve, né? E isso, por sua vez, anula a promessa e torna a salvação um resultado do mérito e não da graça, né? Então, meus irmãos, a salvação ela não é mérito, a salvação é pela graça. Pela graça, como a gente vê aqui, ó. Se a salvação, a justiça, se a salvação, a justificação e a justiça que Deus outorga viesse pela nossa perfeita obediência à lei, ninguém seria salvo, porque ninguém jamais a cumpriu de modo perfeito. Mas posto que a salvação é pela fé, mediante a graça, poderão ser salvos todos aqueles que buscam a Deus. Ele, por sua misericórdia, perdoa os nossos pecados e outorga-nos a sua graça, né? Então é bom a gente enfatizar isso, né? É bom a gente enfatizar isso. Mas, entretanto, a palavra de Deus sempre fala que a gente tem que obedecer, né? Obedecer é melhor que sacrificar, é o que a palavra lhe diz, né? Mas a salvação é muito clara quanto a isso. A salvação não é mérito. Se fosse mérito, a gente... não, para ser salvo a gente tem que obedecer à lei, né? Obedecer à lei. Então aqui está falando que ninguém seria salvo, né? Porque ninguém jamais cumpriu a lei de modo eficaz e perfeito. Mas, posto que a salvação é pela fé, mediante a graça, poderão ser salvos todos aqueles que buscam a Deus. Ele, por sua misericórdia, perdoa os nossos pecados e outorga-nos a sua graça. Então que fica bem enfatizado isso daí. Capítulo 5. Justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificado. Versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Interpretação do mesmo. A justificação pela fé produz vários resultados no crente. A paz com Deus, né? A graça, a esperança, a firmeza, as tribulações, o amor de Deus, o Espírito Santo, o livramento da ira, a reconciliação com Deus, a salvação pela vida e presença de Jesus, e o regozijo com Deus. Aqui está citando um estudo, a paz de Deus. Se eu gravei, está no canal do YouTube, né? Versículo 3.
E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Amém. Versículo 3. Nós gloriamos nas tribulações. Paulo alista tribulações como uma das bênçãos da salvação em Cristo, né? E aqui ele dá 3 exemplos. Primeiro exemplo. A palavra tribulação refere-se a todos os tipos de provações que podem nos afligir. Isto inclui coisas como necessidades financeiras ou materiais, circunstâncias difíceis, né? Circunstâncias difíceis, tristezas, enfermidades, perseguição, maus tratos ou solidão. E aqui está falando do estudo que eu já gravei no canal, o sofrimento dos justos, né? Segundo exemplo. Em meio às aflições, a graça de Deus nos capacita a buscar mais diligentemente a sua face e produz em nós um espírito e caráter perseverantes, que vence as provações e as aflições da vida. A tribulação, ao invés de nos levar ao desespero e à desesperança, produz a paciência. A paciência produz a experiência. E a experiência resulta em uma esperança madura, que não decepciona. Terceiro exemplo. A graça de Deus nos capacita a olhar além dos nossos problemas presentes. Nossa ardente esperança em Deus é a certeza garantida da volta do nosso Senhor para estabelecer a justiça e a piedade no novo céu e na nova terra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, Apocalipse capítulo 19, versículo 22. Entre mentes, enquanto estivermos na terra, temos o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, a fim de nos consolar em nossas provações e trazer até nós a presença de Cristo. João capítulo 14, versículo 16 ao versículo 23. Amém. Agora vamos ao versículo 5. Versículo 5. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Interpretação do mesmo. Os cristãos experimentam o amor de Deus nos seus corações, pelo Espírito Santo, especialmente em tempo de aflição. O verbo derramar está no tempo pretérito perfeito contínuo, significando que o Espírito Santo continua a fazer o amor transbordar em nossos corações. Essa experiência sempre presente do amor de Deus que nos sustenta na tribulação e nos assegura que nossa esperança da glória futura não é ilusória. A volta de Cristo para nos buscar é certa, né? E aqui está citando o estudo Arrebatamento da Igreja. Eu vou pular alguns estudos aqui, né? Se eu estou pulando, só estou citando ele, é porque provavelmente eu já gravei no canal, né, do YouTube. Então, se está gravado lá, eu não falo aqui. Versículo 10, capítulo 5 de Romanos. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? A interpretação do mesmo. Salvos pela sua vida. A salvação do crente provém do sangue de Jesus e da sua vida ressurreta, pelos quais o crente é perdoado e reconciliado com Deus. Essa é a salvação inicial, né? O crente continua salvo através de uma fé viva e da comunhão com Cristo vivo, né? E aqui está citando termos bíblicos para salvação. Outro estudo está no canal do YouTube, já está gravado lá.
Se Deus nos amou a tal ponto de enviar seu Filho para morrer por nós quando ainda éramos inimigos, quanto mais agora que somos seus filhos, Ele tomará todas as providências para nos salvar da ira vindoura, mediante a fé que agora temos no seu Filho. Então aqui diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, Tiago capítulo 1, versículo 12, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Agora vamos para o versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Interpretação do versículo 12. Através da transgressão e queda de Adão, o pecado como princípio, ou poder ativo, conseguiu penetrar na raça humana. Como diz Gênesis capítulo 3, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, versículo 22. Duas consequências decorrem disso. Primeira, o pecado e a corrupção penetraram no coração e na vida de Adão. Segunda, Adão transmitiu o pecado ao gênero humano, corrompendo todas as pessoas nascidas a partir de então. Todos os seres humanos passaram a nascer propensos ao pecado e ao mal. Como diz Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 12, Salmos capítulo 14, versículo 1 a 3, Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, e por aí vai. Paulo não explica como o pecado de Adão é transmitido aos seus descendentes, nem diz que toda a humanidade estava presente em Adão, e que, assim, ela participou do seu pecado, e por isso herda a sua culpa. Paulo não diz em nenhum lugar que Adão foi o cabeça coletivo dos seus descendentes, nem que o pecado de Adão foi-lhe imputado. Todos são culpados diante de Deus por causa dos seus próprios pecados pessoais. Porque todos pecaram, O único ensino no tocante a isso, que tem apoio bíblico, é que homens e mulheres herdam uma natureza moral corrupta, bem como a propensão para o pecado e o mal. A morte entrou no mundo através do pecado, e por isso todos estão sujeitos à morte. Por isso que todos pecaram, Aqui está citando um estudo falando sobre a morte, A morte. Eu não sei se eu já gravei, se eu gravei está no canal. Gênesis capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 19. Então aqui está falando basicamente, que não está escrito aqui como esse pecado, ele passa de geração em geração, mas obviamente que a partir do momento que a humanidade caiu, em seu declínio e caiu o pecado, isso passa, de pai para filho, de filho para pai, apesar de que já estamos corruptos, Falha de pai para filho, filho para pai, no sentido de se eu tiver um filho, meu filho será um pecador, porque eu sou um pecador. Então isso é basicamente o que entendemos, porque a palavra de Deus não fala especialmente como esse pecado é transmitido, Mas está falando aqui, que está falando aqui que tem apoio bíblico, é que os homens e mulheres herdam uma natureza corrupta, então, basicamente é isso, que a gente herda isso, Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A raça humana experimentou a morte não porque transgrediu a lei oral de Deus, com sua pena de morte, como no caso de Adão, mas porque os seres humanos realmente eram pecadores pela prática, bem como pela sua natureza, e transgrediram a lei da consciência, descrita nos seus corações.
Versículo 5, capítulo 15, né? Capítulo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se, pela ofensa de um, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Amém. Então, versículo 15 fala, muito mais a graça de Deus. Nos versículos 12 e 21, Paulo ressalta a suprema suficiência da redenção provida por Jesus Cristo, né, para desfazer os efeitos da queda. É essa a verdadeira lição desse trecho, né? Adão trouxe o pecado e a morte, Cristo trouxe a graça e a vida, resumidamente. Amém. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Vamos fazer a interpretação do mesmo. A condenação declarada sobre todas as pessoas torna-se uma realidade em cada indivíduo, à medida que ele rejeita Deus e sua revelação escrita no coração do homem, ou na sua palavra escrita. A justificação de vida para todas as pessoas é em potencial, ela torna-se real no homem, à medida em que este crê em Cristo e recebe a graça, a vida e o dom, né, da justiça por Jesus Cristo. Você nota isso no versículo 17. O versículo 21 fala sobre a graça. Versículo 21 não está citando um estudo bíblico, né? Fé e graça, que eu já gravei no canal, então para melhores detalhes assista o vídeo no canal, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Agora no capítulo 6 a gente lê assim, o título é assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado, né? No versículo 1 começa falando assim, capítulo 6, versículo 1, Romanos, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Então vamos para a interpretação do versículo 1. Permaneceremos no pecado? A interpretação do versículo 1 é assim. No capítulo 6, Paulo contesta a ideia errônea de que os cristãos podem continuar no pecado e ainda assim estarem livres da condenação eterna. Em virtude da graça e misericórdia de Deus em Cristo, Paulo refuta essa distorção, né, antinomiana da doutrina da graça, pondo em relevo uma verdade fundamental. O verdadeiro crente demonstra estar em Cristo, por estar morto para o pecado. Ele foi transportado da esfera do pecado para a esfera da vida com Cristo, né? Versículo 2 e 12, né? 12 fala sobre isso. Deixa eu ver. Versículo 2 e 12. Uma vez que o crente genuíno separou-se definitivamente do pecado, não continuará a viver nele. Inversamente, quem vive no pecado não é crente genuíno. 1 João capítulo 3, versículo 4 até o 10, né? Ou seja, aqui está falando que quem vive no pecado não é um crente genuíno. Que crente genuíno é esse?
crente espiritual. E depende do pecado também, porque se for um pecado, ele pode já até morrer espiritualmente, né? Se ele não morreu espiritualmente, ele pode estar frio, frio espiritualmente, que isso faz dele um crente carnal, né? Crente carnal, a característica do crente carnal é que ele não renuncia a nada, obviamente, e ele segue o seu coração. Mas é muito cedo para dizer que um crente carnal não possui Espírito Santo. Ah, fulano de tal não possui Espírito Santo porque ele vive igual um ímpio. Tá, mas você não sabe que pecado ele cometeu, né? Então, se nós não sabemos o pecado que ele cometeu, não é correto a gente falar que ele não tem Espírito Santo, né? Obviamente, se ele matar, se ele roubar, se ele trair a mulher dele, aí ele cometeu um pecado para a morte espiritual, né? Então, ele vai... O que acontece quando peca para a morte espiritual? Apaga o fogo do Espírito Santo. Adeus, Espírito Santo. E aí ele morre espiritualmente. O carnal não. O carnal ele tem o Espírito Santo, mas pelos seus pecados e a sua falta de renúncia, né? Pelos seus pecados, que são a consequência da falta de renúncia, ele não é capaz de ouvir as orientações do Espírito Santo. Mas entre o crente carnal e o homem que morreu espiritualmente, quem está mais propenso dos dois a voltar a arrependimento, vendo por esse ângulo, é o crente carnal. Ele está mais propenso a voltar a arrependimento do que o crente ou o indivíduo que não possui Espírito Santo, né? Resumidamente é isso. 1 João capítulo 3, versículo 4 ao 10. Em todo este capítulo, Paulo enfatiza que não se pode ser servo do pecado e servo de Cristo a um só tempo, né? Se um crente torna-se servo do pecado, o resultado será a condenação e a morte eterna, né? Então, basicamente é isso. Continuando no versículo 1, fala sobre o pecado, né? O Novo Testamento emprega várias palavras em grego para descrever o pecado nos seus vários aspectos, né? As mais importantes são amartia, que significa transgredir, praticar o mal, pecar contra Deus. João capítulo 9, versículo 41. Adiquia, né? Eu não sei se a pronúncia está correta, adiquia, que significa iniquidade, maldade ou justiça. 1 João capítulo 5, versículo 7. O termo pode ser descrito como falta de amor, porque todos os delitos surgem por falta de amor a Deus e ao próximo. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 40, Lucas capítulo 10, versículo 27 e 37. A adiquia é também o pecado como poder, agindo na pessoa para escravizar e enganar, né? Hebreus capítulo 3, versículo 13. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Anomia, que denota ilegalidade, né? A iniquidade e a rebeldia contra a lei de Deus, né? 1 João capítulo 3, versículo 4. Apistia, que indica incredulidade ou infidelidade, né? Hebreus capítulo 3, versículo 12. Dessas definições podemos tirar a conclusão de que a essência do pecado jaz no egoísmo, apegamento, né, do ser humano às coisas ou aos prazeres, né, para si mesmo, sem fazer caso do bem-estar dos outros e dos mandamentos de Deus. Isso leva à crueldade aos outros e à rebelião contra Deus e sua lei. Em última análise, o pecado é a recusa da sujeição a Deus e à sua palavra. É inimizade contra Deus, né? E desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2. O pecado é também a corrupção moral dos seres humanos, opondo-se a todas as vontades humanas sadias, né? Ele nos leva tanto a deleitar-nos em cometer iniquidade, como também a sentir prazer nas más ações dos outros. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E por outro lado, um poder que escraviza e corrompe à medida que nos entregamos a ele. Gálatas capítulo 3, versículo 22. O pecado está arraigado nos desejos humanos. Tiago capítulo 1, versículo 14.
1 Pedro capítulo 2, versículo 11. O pecado foi introduzido por Adão na raça humana e afeta a todos. Resulta em julgamento divino. Leva à morte física e espiritual. Gênesis capítulo 2, versículo 17, Romanos capítulo 6, versículo 23. E o seu poder somente pode ser dominado pela fé, em Cristo, no caso, e por sua obra redentora pela humanidade. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 20 e 24. 1 João capítulo 1, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Então aqui a gente já viu um pouco sobre o pecado, né? A gente já viu um pouco sobre o pecado, principalmente aqui no Novo Testamento, as palavras do grego, né? Que para mim foi uma luta falar essas palavras aqui, né? Palavra grega extremamente difícil. Enfim, o que a gente pode tirar de conclusão disso daqui? Bom, aqui está falando em relação ao pecado, que os crentes que pode continuar, algumas pessoas elas pregam, né, um evangelho de fácil aceitação, né? Qual é o evangelho de fácil aceitação? Que as pessoas podem continuar no pecado e ainda assim estarem livres da condenação eterna, né? Em virtude da graça e misericórdia de Deus em Cristo. Então eles abusam dessa passagem, né, que fala que Deus é misericordioso, e eles pregam isso, que o crente não precisa separar o mundo, que não precisa abandonar a prática pecaminosa, né? Agora Paulo, ele faz uma análise aqui, ele refuta essa distorção, né? Ele refuta essa distorção, que eles pregam muito sobre a doutrina da graça, mas eles não pregam a doutrina da graça da forma correta, eles pregam para poder continuar no pecado, né? Falando que a salvação é pela graça e que Deus é misericordioso e que Deus vai perdoar os pecados, por isso eles continuam no pecado, né? Então esse não é o jeito correto, né, de avaliar e de pregar sobre isso. E aqui está falando que o verdadeiro crente demonstra estar em Cristo, por estar morto para o pecado. Ele foi transportado da esfera do pecado para a esfera da vida, com Cristo, né? E aqui está falando, o crente genuíno, né? Ou seja, quem é o crente genuíno? O crente espiritual, né? A gente já gravou. Eu ainda não postei no canal, né? Mas eu vou postar ainda, né? São 3 tipos de crente que existem, né? 3 tipos de crente, não, 3 tipos de indivíduo. Existe o ímpio. O ímpio, o que é o ímpio? O ímpio não é cristão, não é crente. Existe o ímpio, existe o crente carnal, que a gente já falou aqui, e existe o crente espiritual. Então, aqui quando está falando crente genuíno, está se aplicando ao crente espiritual, né? Então deixa eu ler aqui. Então são essas 3 classes de crente, né? Uma vez que o crente genuíno separou-se definitivamente do pecado, não continuará a viver nele. Interessante, né? Inversamente, quem vive no pecado não é crente genuíno. 1 João capítulo 3, versículo 4 ao versículo 10. Então, essa prática de viver no pecado, né, no âmbito do pecado, torna um crente não um crente genuíno. Ou seja, ou ele é um crente carnal, ou ele é um crente que é um crente ímpio. Como assim um crente ímpio? Ele não é mais um crente, né? Ele não é um crente. Ele era um crente espiritual, passou a ser um crente carnal, que o crente carnal é esfriamento espiritual. Agora, do esfriamento espiritual, ele pode morrer, né? Ele pode cair em morte espiritual. Então, quem está em morte espiritual, para ele poder passar para a vida, é difícil, tá? Não é mole, não. É só com a graça de Deus e ele tem que orar muito. Por quê? O que está em morte espiritual, ele tem influências malignas, né? Porque aquele que está em morte espiritual, o tempo não fica vazio. Ou há de habitar o Espírito Santo, ou há de habitar o Espírito maligno. E as influências do Espírito maligno sobre o indivíduo o escraviza. O pecado o escraviza, de forma geral. Então, para ele se voltar a arrependimento sincero, ter toda aquela coisa, voltar a arrependimento sincero, até o Espírito Santo de Deus começar a queimar dentro dele,
E, meu irmão, primeiro tem que vir a libertação do indivíduo. E é um processo. Às vezes não eles falam que é só ajoelhar e acabou, né? Muito fácil seria só ajoelhar e acabar. É um processo. Isso daí é um processo, né? Então é basicamente isso. Eu tô falando de uma forma bem resumida, né? Capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele para o batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade da vida, de vida. Lembrando que a libertação, como eu digo assim, libertação não é na questão da expulsão de demônios, né? Não é nisso. Eu estou falando libertação é do indivíduo se libertar o pecado, né? Porque o pecado o escraviza, né? Então, quando o Espírito Santo de Deus começa a queimar, ele vai abrindo mão dessas coisas, né? Enfim, vai abrindo mão do pecado e vai se libertando devagar, bem devagar, de uma forma bem lenta, né? Até atingir o 100% da vida espiritual, né? Não sei se eu estou falando correto, né? Porque que acontece? Eu estou resumindo muito. Para me poder entrar em detalhes, eu vou ficar aqui falando muito, né? Eu tenho um tempo para poder ficar aqui, no caso. Já tem 47 minutos aqui, então não posso entrar em detalhes. Mas a libertação em relação ao espírito maligno é simples, né? Se a pessoa obedece à Bíblia e fecha as brechas, a pessoa caiu no chão endemoniado, levanta e liberta. Esse negócio de ficar caindo todo dia no culto não é uma coisa de quem está libertando, não. Alguma coisa está errado. Ou a pessoa ainda tem alguma brecha aberta, né? Ou é falta de discernimento do líder espiritual, porque o indivíduo possui, o próprio indivíduo que tem espíritos malignos pode ter mais de um, né? Às vezes tem até milhões, né? Como a própria Bíblia diz, legião, né? Então, o que é? Tem que ter discernimento referente a isso. Não adianta expulsar um e deixar o outro lá dentro. Aí está enxugando gelo. Está enxugando gelo. Versículo 4. Vamos lá. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Para o cristão, o batismo é um símbolo do seu sepultamento e ressurreição com Cristo. Mas é mais do que isso. Quando acompanhado de fé verdadeira, o batismo tem a ver com a nossa rejeição do pecado e dedicação a Cristo, o que resulta num fluxo contínuo de graça e de vida divina sobre nós, né? Atos capítulo 22, versículo 16. Fala mais sobre o batismo. O batismo significa a identificação com Cristo na sua morte e sepultamento, a fim de vivermos mediante sua vida ressurreta. Tão certamente como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós que temos a verdadeira fé salvífica nele, andaremos em novidade de vida, né? Acredito que eu já gravei sobre a fé salvífica, né? Característica lá da fé salvífica. Então aqui está falando, meus irmãos, que esse sepultamento, sepultado com ele pelo batismo, né? Então aqui está falando, para o cristão, o batismo é um símbolo do seu sepultamento e ressurreição com Cristo, né? Mas é mais do que isso, né? Quando acompanhado de fé verdadeira, o batismo tem a ver com a nossa rejeição do pecado e dedicação a Cristo. O que resulta? Se eu rejeito o pecado e eu tenho dedicação a Cristo, o que isso vai dar para mim? Que consequência eu terei? Você terá um fluxo contínuo de graça e de vida divina sobre você, né? Então é isso que você terá. Glória a Deus, aleluia. Então é necessário, né, a gente fazer um certo discipulado com o indivíduo. Tem muitos pregadores, né, muitos líderes espirituais que eles não querem entrar na remissão de pecados. Por quê? Porque eles são, como eu posso usar, qual é a palavra que eu posso usar para isso? Acomodados, talvez? Acomodados, por aí vai, né? Porque eles acreditam que o Espírito Santo tem poder para convencer o indivíduo do pecado. Sim, mas batizar o indivíduo
de qualquer forma, de qualquer jeito, só para afundar ele na água, não vai garantir absolutamente nada que ele vai continuar dentro da igreja. Não vai garantir. Por quê? Porque ele tem que ser tocado verdadeiramente por Deus. Como que ele será tocado verdadeiramente por Deus? Arrependendo verdadeiramente pelos seus pecados. Como que ele será arrependido? Como é que ele estará arrependido verdadeiramente pelo seu pecado se o sujeito batiza ele de qualquer jeito? Ele não sabe nem o que é certo, nem o que é errado. Ele nem aceitou, né, de forma certa, a palavra de Deus, né? Qual é a forma certa? Você lê os mandamentos, estatutos, juízo de Deus, as ordenanças que o Senhor deixou, e eles, né, realmente ele vê aquilo, realmente, eu fiz isso, eu faço isso, que Deus tem misericórdia de mim, me perdoe, Deus. Agora tenha consciência que agora, depois que você batizar, você não vai poder fazer mais isso, que isso é pecado. Qual é a consequência disso? Esfriamento espiritual, vai perder as orientações do Espírito Santo, morte espiritual, isso, tem que falar as consequências. Poucos são aqueles que falam as consequências do pecado. Então, tem que ver isso aí também. Tem que ver isso daí também. Então aqui está falando que nós somos sepultados com ele pelo batismo, né? O batismo é um símbolo do seu sepultamento e ressurreição com Cristo. Mas é muito mais do que isso, né? Quando é acompanhado pela fé verdadeira, o batismo tem a ver com a rejeição do pecado e dedicação a Cristo. E o que resulta isso? Fluxo contínuo de graça. Fluxo contínuo de graça e de vida divina sobre nós, né? Então, meus irmãos, quando a gente é batizado, nós somos, como eu posso dizer, uma nova criatura. E uma nova criatura não vive atos da velha criatura, resumidamente. Irmãos, eu não posso entrar em detalhes, sair aqui do estudo, mas eu já gravei vídeo sobre tudo isso daí, tá? Morte espiritual tá lá no canal do YouTube. Então procura lá na playlist lá que tem lá, falando sobre isso. Todas as citações bíblicas estão falando sobre tudo isso. Capítulo 6, versículo 6. Velho homem, corpo do pecado. Diz assim: sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado, né? Agora vamos ver a interpretação do mesmo. Paulo emprega aqui duas expressões bíblicas, né? A primeira, o velho homem, né? Eu falei velha criatura, né? Mas aqui ele fala velho homem. Enfim, velho homem, velha criatura, é a mesma coisa. Se refere ao eu irregenerado, né? Ou seja, irregenerado. O indivíduo não passou pela regeneração do Espírito Santo. O que é a regeneração do Espírito Santo? Já fiz live, já gravei vídeo, tá tudo lá no YouTube, né? Então esse indivíduo aqui não passou por esse processo de regeneração do Espírito Santo. Então ele é um indivíduo irregenerado. Irregenerado do crente, o velho homem. A pessoa que ele era antigamente, a vida que antes ele vivia no pecado, esse velho eu foi crucificado, né? Morto com Cristo na cruz, a fim de que o crente receba uma nova vida em Cristo e seja um novo homem, né? Gálatas capítulo 2, versículo 20. O corpo do pecado se refere ao corpo humano, controlado pelos desejos pecaminosos, né? Da sua carne. Sua escravidão ao pecado já foi abolida na conversão, né? Ou deveria ter sido, né? Depende aí do discipulado aí por aí afora. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Efésios capítulo 4, versículo 22. Doravante, o crente não deve permitir que sua antiga maneira de viver volte a dominar sua vida e seu corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Efésios capítulo 4, versículo 22. Então é basicamente isso tudo que eu já li, que eu já falei antes, então não tenho nem que entrar muito em detalhes falando sobre isso, né? O que quer dizer isso? Algumas pessoas acreditam que o Espírito Santo de Deus jamais se apartará de dentro de si. Porque o Espírito Santo de Deus não é cooperador do pecado. Não é assim. Então você está dizendo que se eu matar, se eu roubar, se eu trair, se eu parar de renunciar à minha carne, se eu fazer coisas que vai contra a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai ficar lá dentro de boa, sendo cooperador. Então dentro do mesmo corpo tem o Espírito Santo e o Espírito maligno. Isso é antibíblico. Totalmente antibíblico. Ou a pessoa ou há de ter o Espírito Santo ou há de ter o Espírito maligno, porque os dois em o mesmo corpo
não combina. Não existe isso. Não existe isso. É antibíblico. Então, a pessoa que fala que é uma nova criatura, que viva segundo a nova criatura e não segundo a velha criatura. Aquele que vive segundo a velha criatura, sendo que falou que nasceu de novo, esse não foi, de certa forma, não passou pela regeneração do Espírito Santo. E essa expressão que ele fala de nascer de novo, vivendo, né, no velho homem, é uma mentirosa, é mentirosa. Ele fala que nasceu de novo, mas continua na prática pecaminosa, então ele é mentiroso, tá? Mentiroso, porque isso é contra a palavra de Deus. A própria palavra de Deus que a gente leu aqui agora. Versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Acabou que a gente leu aqui de novo. Morreu para o pecado. Embora Cristo fosse impecável, ele sofreu e foi humilhado pelo pecado e por nossa causa, né? Tudo por nossa causa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Na morte de Cristo, o pecado perdeu a sua influência. Na sua ressurreição, ele triunfou sobre o poder do pecado. Semelhantemente, os que estão unidos com ele na sua morte são libertos do poder do pecado, para andar em novidade de vida. Olha que interessante, né? Então aqui está falando algo interessante. Ele triunfou sobre o poder do pecado. Semelhantemente, os que estão unidos com ele na sua morte são libertos do poder do pecado. Pedro, mas fulano de tal aceitou Jesus e não foi liberto do pecado. É algo a questionar. A palavra de Deus é uma só, né? A palavra de Deus está falando aqui, capítulo 6, versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, né? Ou seja, aqui a palavra de Deus é muito clara quanto a isso, né? Semelhantemente, os que estão unidos com ele na sua morte são libertos do poder do pecado, para andarem em novidade da vida, né? Pedro, mas a pessoa aceitou Jesus e continua na prática. Tem 15 anos que a pessoa aceitou Jesus, mas vive da mesma forma que vivia antes. Não passou pela regeneração espiritual do Espírito Santo? É algo questionável, né? Algo questionável. Já gravei a regeneração do Espírito Santo. Questionável. Questionável até dizer, né, que se ele tem o Espírito Santo de Deus mesmo. É algo que ele tem que questionar, se ele realmente possui o Espírito Santo de Deus. Versículo 11, capítulo 6. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá para a interpretação do mesmo. A premissa fundamental em Romanos capítulo 6 é a união do crente com Cristo, tanto na sua morte como na sua vida. Se, portanto, você é um crente autêntico, você morreu para o pecado e precisa da prova disso. Você, como crente, morreu para o pecado de 3 maneiras diferentes. Primeira maneira, vamos lá. Você morreu para o pecado do ponto de vista de Deus. Deus considera que você morreu com Cristo na cruz e que foi ressuscitado na sua ressurreição, né? Na sua ressurreição. Versículos 5 e 10 fala sobre isso. Segunda verdade, você morreu para o pecado quando nasceu de novo pelo Espírito. Aqui está falando sobre a regeneração, então não vou entrar em detalhes, porque eu já gravei o vídeo lá. Você recebeu o poder de Cristo para resistir ao pecado, como nota no versículo 14 e 18, que a gente já leu. Para morrer diariamente para o pecado, aniquilando os maus desejos da carne, né? E vivendo uma nova vida em obediência a Deus, né? Terceira verdade, você morreu para o pecado quando no seu batismo em água, você proclamou sua morte ao pecado e assumiu o compromisso de rejeitá-lo, de viver para Cristo. E viver para Cristo, né? Então, essa terceira verdade aqui, eu vou até ler de novo. Você morreu para o pecado quando, no seu batismo em água, você proclamou na sua morte ao pecado e assumiu o compromisso de rejeitá-lo e de viver para Cristo, né? Pois é. Batismo pela água já está falando do batismo de arrependimento, né? Existem vários tipos de batismo, né? Vários tipos de batismo, como eu já falei antes nos vídeos. Já tem muitos vídeos gravados sobre isso. Batismo pela água, pelo Espírito Santo, né? Por aí vai.
Eu não vou entrar em detalhes, né, sobre isso, porque eu já gravei o vídeo e vai ficar muito longo aqui já. Qual o tempo disso? Já deu 1 hora. Nossa. Parece que tem 10 minutos que eu tô falando. Então, meus irmãos, basicamente é isso. Ah, Pedro, tem como alguém ser batizado pela água e continuar vivendo no pecado? Tem, com certeza. Principalmente aqueles que não têm... A Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus tem que libertar do pecado. Quando se tem a ausência da pregação de remissão de pecados baseado no mandamento, estatuto e juízo de Deus, essa pessoa pode se tornar irregenerada, né? Ou seja, não passou pela regeneração do Espírito Santo, porque não se arrependeu verdadeiramente. Então, se arrepender pelo pecado se arrepender pelo pecado, né? Você vai morrer para o pecado, né? Lá no batismo em água, você vai proclamar a sua morte ao pecado e vai assumir um compromisso de rejeitá-lo e viver para Cristo, né? Obviamente, né? Depois que você sair da água, né? Você tem que rejeitar o modo ímpio de viver. Se continuar vivendo da mesma forma que vivia antes, obviamente, né? Obviamente que esse processo da regeneração do Espírito Santo no indivíduo será interrompido e a pessoa vai morrer espiritualmente. Aí só Deus sabe quando que vai conseguir adquirir a vida, né? A vida de volta ao Espírito Santo. Qual é a chama, né? Quando a chama do Espírito Santo de Deus vai voltar a queimar, né? Como diz Efésios capítulo 30, tome cuidado para não entristecer o Espírito no qual foram selados para o dia da redenção. E como diz 1 Tessalonicenses, não extingais o Espírito, né? Basicamente é isso. Versículo 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém. Não reine, portanto, o pecado. Interpretação do versículo 12 e versículo 6 de Romanos. Pelo fato de o pecado ter sido destronado, devemos resistir continuamente ao seu assédio para reconquistar o seu antigo controle. Sabendo que o pecado procura reinar mormente, né? Está escrito mormente, através dos desejos da carne. Tais desejos devem ser resistidos pelos que têm fé em Cristo, né? Ou seja, nós temos o nosso desejo carnal, não temos? A palavra de Deus diz o que referente a isso? A palavra de Deus diz que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. Muitos são aqueles que dizem fazer as coisas por amor, não é? Ah, eu faço por amor, mas se fazer por amor está indo contra a palavra de Deus, está pecando também. Então, meus irmãos, é o que eu sempre falo para vocês. A característica do homem que está em morte espiritual é porque ele segue o seu coração, né? É lógico que tem a manifestação do Espírito Santo de Deus é 100% cortada dele, 100%. Pensa aí, o que o Espírito Santo de Deus faz na manifestação? Ele não tem nada disso mais, porque ele está em morte espiritual, né? O fogo do Espírito Santo de Deus extinguiu dentro dele. Então, além da manifestação do Espírito Santo de Deus foi 100% cortada, esse indivíduo ele tem uma característica primordial: seguir o seu coração. Ele segue os desejos do seu coração. Todos os prazeres que pinta lá no coração dele, ele vai lá e segue. Entende? Então os relacionamentos dele são baseados nisso, né? Geralmente, como eu gravei o vídeo da mulher mundana, geralmente a mulher mundana, o homem carnal, ele simpatiza com a mulher mundana. Agora o homem espiritual, ele não tem olhos para a mulher mundana, né? O homem carnal, ele tem mais olhos para a mulher mundana. O homem carnal e o homem que já morreu, o Espírito Santo, né? O ímpio, vamos dizer assim. O ímpio é uma forma mais fácil de falar, né? Do homem que está em morte espiritual. O crente carnal não está em morte espiritual ainda. Ainda ele não está. Mas para ele ir para a morte espiritual é 2 palitos, né? Porque já está frio espiritualmente.
Se ele se voltar a arrependimento, amém, né? Mas se ele não se voltar a arrependimento, ele tem essa tendência. O ser humano tem essa tendência natural de seguir o seu próprio coração. Se você segue o seu próprio coração, você vai quebrar a cara. Tenha certeza disso. Você vai quebrar a cara. Isso daí serve para tudo na sua vida. Relacionamento, serve para tudo. Você tem que seguir as orientações do Espírito Santo, buscando o contexto bíblico. É isso que a gente tem que seguir. Então, resumidamente é isso. Então, a mulher mundana, né? Como o vídeo que eu já gravei, o homem, o crente carnal, eu ímpio, né? Falando de uma forma assim mais genérica, eles tendem a olhar mais para elas, né? Então, ele olha aquilo ali alimentando o prazer carnal dele. O crente espiritual não. O crente espiritual, ele vai buscar o contexto bíblico, ou seja, aqui a gente já acorda aqui os desejos da carne, né? Por quê? Porque qualquer relacionamento que você for entrar e você só tem desejo carnal, não é o suficiente para você entrar nesse relacionamento. Tem que ser mais do que isso. Tem que ser muito mais do que isso. Mas muito mesmo. Muito mais. Então, esses padrões aqui que a gente está vendo, né, da carne, né, obviamente, quem tem mais tendência de seguir a carne é o crente que está em... crente que está carnal, né, o crente carnal, e o ímpio. Os dois, eles têm essa característica. O crente espiritual não. O crente espiritual sempre baseia seus relacionamentos baseado na palavra de Deus, né? A mulher espiritual, no caso, né? Esperando a mulher espiritual, que no caso é a mulher virtuosa, né? Muitos são aquelas que chamam mulher virtuosa, né? Muitas são aqueles que chamam homens virtuosos. Entretanto, quando na hora de obedecer, eles falham, né? Na hora de obedecer a palavra, renunciar, eles falham. Então, é questionável. Na verdade, não é nada questionável. Aquele que lê a palavra de Deus, ele tem um discernimento de saber, né? Mas aquele que não lê, não tem. Não tem. Então, deixa eu ver. Tá, aqui a gente está falando, retire, portanto, o pecado, né? Então, aqui está falando que a gente deve resistir continuamente, né, ao seu assédio para reconquistar o seu antigo controle, né? Está falando do pecado. Algo interessante sobre isso. Resistir continuamente ao seu assédio, né? Quer dizer, a gente tem que resistir o pecado, né? O crente carnal, ele não resiste o pecado. Ele não resiste, ele tem a ideia, o pensamento limitado dele, né? Que Deus sempre vai perdoar ele. Ah, Pedro, é verdade, mas não é verdade que Deus sempre vai perdoar nele? Ele nem pecou, ele já quer que Deus perdoa ele. Essa mentalidade é uma mentalidade errada. A mentalidade correta é a seguinte: eu vou resistir o pecado enquanto dá. Enquanto dá, eu vou resistir, né? Se eu não conseguir resistir, depois eu volto a arrependimento sincero para Deus. Agora a pessoa está pensando em pecar, já para poder, sabe? Não é um pensamento correto, né? Isso não é um pensamento correto. Então, tem muitas pessoas que são assim, né? O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia do Espírito Santo de Deus. Então é só não cometer blasfêmia com o Espírito Santo de Deus que Deus sempre vai me perdoar. Deus, ele vai te perdoar, mas se não tiver arrependimento sincero dentro de você, esse perdão será efetivo? Isso é o que todos nós temos que pensar, que exortar a nós mesmos, né? Temos que exortar a nós mesmos isso. Será que se eu não me voltar em arrependimento sincero, sabe? Voltar a Deus, no quebrantar do meu coração, evitando cometer esse pecado de novo, será que Deus vai me perdoar por esse pecado? O crente carnal não pensa nisso, né? Ele não tem essa mentalidade. Então aqui está falando que através dos desejos da carne, tais desejos devem ser resistidos pelos que têm fé em Cristo, né? Então é basicamente isso, não atender às concupiscências do corpo, né? Não colocar membro algum do nosso corpo à disposição do pecado e apresentar nosso corpo e a nossa totalidade, a nossa total personalidade, submissos a Deus e à sua justiça, né? Então, a consequência do crente carnal aqui, essa atender, né? Exemplos, não atender às concupiscências do corpo, né? Isso daqui não segue. Não segue. Se ele vê uma mulher cheia de lascívia, meu amigo,
Ele vai pra cima dela com tudo. Ele não tá nem aí para resistir o pecado. Ele não tá nem aí para orar a Deus, para saber se essa mulher é de Deus ou se não é. Se essa mulher vive os padrões de retidão da palavra de Deus, se ela é virtuosa, né? Ele não tá nem aí. Ele vê ela e vai como um animal. Nós não somos animais. Nós temos o poder de resistir os nossos impulsos, né? Esse poder foi dado pelo próprio Cristo. Pelo próprio Deus, né? No caso. Então, essa característica aí pode se atender ao crente carnal, né? Que ele não atende, né? Não atender às concupiscências do corpo. Inclusive, ele não entende. Porque tem pessoas que fazem isso, né? Porque eles renunciam às concupiscências do corpo, né? Eles renunciam esse lado carnal, os desejos da carne. Por exemplo, se um homem vê uma mulher atraente, ele vai sentir atração por ela? Talvez ele vai sentir. Se ele é homem, obviamente ele vai sentir, né? Então, isso é um desejo da carne, é um desejo da carne. Então, agora vamos analisar um ponto. Se ela é uma mulher mundana e eles têm esse relacionamento fora do padrão de santidade, de Deus, né, enfim, ele vai acabar pecando contra Deus, obviamente, e ela também. Agora, se ele fizer conforme a palavra de Deus, né, orar, for uma mulher de Deus, né, e viver um relacionamento baseado na palavra de Deus, ele vai pecar? Não vai pecar, nesse sentido não. Não nesse sentido, né? Talvez ele peque em outros, mas não nesse sentido. Então, aqui está falando sobre isso, né? Para a gente aprender a controlar nossos impulsos da carne. Nossos impulsos da carne, né? Isso chama de concupiscência do corpo. Desejo da carne. Tais desejos devem ser resistidos pelos que têm fé em Cristo, né? E por que deve ser resistido? Porque a nossa carne, a gente herdou o pecado. A nossa carne, a gente herdou o pecado. E também, né, quando você vê pessoas que vivem a vida em prostituição, né, por aí vai, você vê que a vida deles são muito vazia, e sempre estão correndo algum perigo iminente, né? Se envolve com mulher de pessoa errada, se envolve com mulher casada, com mulher de homem de caráter duvidoso, e eles sempre estão com risco de vida, sabe? Ele pode apanhar, enfim, são coisas horríveis. Isso daí são os perigos externos, né? A gente está falando só de coisa externa que pode acontecer à vida dele fisicamente, mas e espiritualmente? Morte espiritual. A morte espiritual é muito pior do que a morte física. Muito pior. Porque se o indivíduo morrer ali naquele momento, que ele está em morte espiritual, aonde você tira isso? Que base bíblica? Efésios capítulo 4, versículo 30. Toma cuidado para não entristecer o Espírito no qual foram selados para o dia da redenção. Espera aí. O Espírito Santo é o quê? Ele é um selo de Deus para o dia da redenção. Então eu posso deduzir, através dessa passagem, que quem tem o Espírito Santo de Deus, quando o Senhor Jesus voltar, vai subir. E quem não tem? Vai ficar. Vai ficar. Então quem está em morte espiritual, se chegar o dia dele ali, tá atravessando a rua, o carro atropelar ele, babau, já era. Base bíblica isso daqui. Efésios capítulo 4, versículo 30. É isso que a gente está falando aqui, né? Será que vale a pena a gente trocar uma vida de eternidade com o nosso Senhor por um prazer carnal ali que vai durar alguns minutos? 10 minutos, 1 hora. Vai valer a pena isso? Não me parece muito inteligente a gente fazer esse tipo de coisa, né? E o mundo, ele vê esse tipo de coisa, né? Os crentes que guardam esse temor maior, né, nos relacionamentos, essa importância de saber com quem ele vai se relacionar, eles veem isso como tolice, né? Eles acham que o homem tem que ir, a mulher é bonita, o homem tem que ir. Se ele não, o ser humano que não tem o Espírito Santo de Deus, às vezes ele me dá vontade de rir. Enfim, não quero nem explicar, não tem que explicar a natureza para os irmãos não, né, meu irmão? Deus criou o homem e a mulher. Foi isso ou não foi? Homem e a mulher, Deus criou, né? Então o homem, ele é homem, a mulher é mulher, acabou. Não existe esse negócio. Palavra de Deus ou um bando de pecador, sabe? Então o que eles pensam a respeito disso, de querer provar que fulano de tal é homem, ou que a mulher é, sei lá, é a doutrina deles, né, social deles. Isso daí não importa pra gente. A gente como servo de Deus tem que... Então, são como folha ao vento. Uma folha que caiu da árvore, que o vento leva para onde eles quiser. Só como um barco no meio do mar.
sem remo, sem motor, vai aonde a corrente marítima o levar. Estão sem destino. É isso que o pecador é, sem o Espírito Santo de Deus, né? Então, meu irmão, não vamos dar ouvido a esse tipo de coisa, tá? A gente não é animal. Vamos rejeitar as concupiscências da carne, né? Se você está esperando uma moça de Deus, né? Uma mulher virtuosa de Deus, ou um homem virtuoso, ore, né? Não se dê ao desfrute a primeira coisa que aparecer aí, tá? Tem que saber se é de Deus. Se você souber que é de Deus, tem certeza, amém. Agora, se não for, chuta que é macumba. Eu já gravei no canal, né, a respeito disso. Para os irmãos, né, o título é A Mulher Mundana. Então, as características da mulher mundana, eu aconselho você que é solteiro, a apartar dela, viu? Porque ela só dá dor de cabeça. Só dá dor de cabeça, mulher mundana. Então, vamos lá, versículo 15. Pecamos, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Certos membros da igreja, nos dias de Paulo, presumiam que, sendo o pecado perdoado, mediante a graça de Deus, o crente não precisava preocupar-se para resisti-lo. Isso daqui é a cabeça do crente carnal. Refutando essa ideia, o apóstolo explica que cada crente deve continuamente reafirmar e implantar sua decisão de resistir o pecado e seguir a Cristo, como nota no versículo 19. Aqui há duas verdades referentes a isso. Tendo aceito a Cristo, os crentes devem continuar a escolher a quem servirão. Versículo 16. Poderão voltar ao pecado, cessar de opor-se ao seu domínio na sua vida pessoal e tornando-se de novo seus escravos, sabendo que a morte espiritual e a eterna, olha aqui, ó, morte espiritual e eterna, as duas estão de mão dada, viu? Ah, Pedro, quem está em morte espiritual pode morrer eternamente? Se morrer espiritualmente e morrer fisicamente, adeus, inferno. Tem esperança para aquele que está vivo, está respirando, tem esperança. Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Será o resultado disso. E poderão dominar o pecado, versículo 17, e continuar a apresentar-se como servos de Deus e da justiça, tendo como resultados a santificação e a vida eterna. À luz dos versículos 15 e 23, quem não tem compromisso com o senhorio de Cristo e não se opõe ao domínio do pecado na sua vida pessoal, não tem direito de se referir a Cristo como seu Salvador. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. Lucas capítulo 6, versículo 46. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Tiago capítulo 4, versículo 4. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17. Olha só, né? Olha só, né? Olha que interessante. Vou até ler de novo aqui. Quem não tem compromisso com o senhorio de Cristo e não se opõe ao domínio do pecado na sua vida pessoal, não tem o direito de se referir a Cristo como seu Salvador. Por quê, Pedro? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Então não existe crente em cima do muro. Ou se é a luz ou se é a treva. Não existe em cima do muro, né? Então aqui está falando que essas pessoas não têm o direito de se referir a Cristo como seu Salvador. Não tem o direito. Olha só, né? Que palavra. E por que não tem o direito? Porque não pode servir, ninguém pode servir a dois senhores, né? Mateus capítulo 6, versículo 24. Tem muitas pessoas que falam assim, ah não, mas eu sei a Bíblia inteira. É mesmo? Nossa, meu celular também sabe a Bíblia inteira, né? Irmão, a gente tem que saber a Bíblia inteira, amém. Mas a gente também tem que praticar, né? Se a gente não pratica aquilo que a gente sabe, o que adianta? E quando você vê a atitude das pessoas no dia a dia, inclusive aqueles que dizem que são crentes, você vê que uma coisa é saber, uma coisa é praticar, né? Por quê? Porque agem de forma errada um com o outro. Inveja, porfia, inimizade, deboche, perseguição, picuinha, contenda. Eu poderia ficar até amanhã falando. Então não basta só a gente saber a palavra de Deus. O diabo também sabe a Bíblia, né? Não foi ele que falou para Jesus? Se tu é o filho de Deus, atira de cima desse pináculo,
Porque está escrito que os seus anjos darão a ordem ao teu respeito para te guardar. O diabo sabe que Deus existe, o diabo lê a Bíblia. E isso não faz dele, né, um verdadeiro servo de Deus, né? Então, isso daí não significa nada. A pessoa lê a Bíblia, a pessoa saber que Deus existe. O diabo também sabe essas duas coisas. E aqui está falando, tendo aceito a Cristo, os crentes devem continuar a escolher a quem servirão. Poderão voltar ao pecado, né, cessando de opor-se ao seu domínio na sua vida pessoal e tornando-se de novo seus escravos, sabendo que a morte espiritual é eterna. Eterna, né, no caso. Espiritual e eterna. Será o resultado disso. Então, quer pecar? Ué, nós temos o livre-arbítrio, né? Mas é como o apóstolo Paulo disse, né? Não é porque eu posso fazer tudo que me convém fazer tudo, né? É pecado você pegar uma rodela de limão, cortar no meio e esfregar no olho? Pecado não é, mas você vai fazer isso? Eu não vou fazer. Não me convém fazer? Então basicamente é isso. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Versículo 16. Obedeceis do pecado para a morte. Paulo adverte solenemente os crentes que pensassem que podem pecar imprudentemente, né? Paulo adverte solenemente os crentes que pensam que podem pecar impunemente, né? Porque estão debaixo da graça. Ah, meus irmãos, quantos crentes são assim, né? Crente carnal, no caso, né? Se algum crente se entregar ao pecado, torna-se-á um escravo do pecado. Lucas capítulo 16, versículo 13, Lucas 16, 13, João capítulo 8, versículo 34. O que resultará na morte, né? Morte significa aqui eterna perdição ante a face do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. O oposto da morte, o oposto, né, dessa morte é a vida eterna, como nota no versículo 23. Então aqui, meus irmãos, essas pessoas, né, tem crente que pensa assim também, né, por ele estar debaixo da graça, ele pode sair por aí pecando impudentemente, vai trair a esposa, vai matar, vai roubar, vai furtar, né? Aí depois ele pede perdão que tá tudo certo, né? Tá esquecendo do próprio. O que é o próprio? O próprio é a consequência do pecado. Meu amigo, por mais que você peque contra Deus e você se volte a arrependimento sincero, nem Deus vai tirar a consequência do pecado. Por quê? Livre-arbítrio. Então, veja o rei Davi. Cometeu adultério e homicídio. Deus falou para ele, minha espada jamais se apartará da sua cabeça, da sua casa. Consequência do pecado. Cometeu adultério e homicídio. 2 pecados condenavam à morte espiritual. Então, quando for pecar, pense nas consequências do pecado. Pense nas consequências do pecado. Versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Paulo adverte, já diz, versículo 17, né? Obedeceste a forma de doutrina. Na igreja primitiva, os novos crentes com dedicação observavam certos padrões específicos de ensino e conduta, baseados nos ensinos apostólicos, né? Na comunhão com Cristo e na dedicação com Ele. Mateus capítulo 5 e versículo 7, Atos capítulo 2, versículo 42. Esses padrões eram mais provavelmente um resumo da doutrina e da ética cristãs, com que o convertido concordou quando aceitou a Cristo como seu novo Senhor. É a sã doutrina, ou as palavras sadias, conforme as referências nas epístolas pastorais, né? Você nota no versículo 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 10, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 3, Tito, capítulo 1, versículo 9, e capítulo 2, versículo 1. Então, isso daqui o que é? A sã doutrina, a verdadeira sã doutrina, né?
Hoje em dia muita gente não sabe mais o que é a sã doutrina, né? Infelizmente o mundanismo já contaminou muitas igrejas por aí afora. Mas eu ainda dou graças a Deus porque sempre tem os remanescentes fiel de Israel, né? A suposição de que o cristianismo não tem padrão de ensino regulando o pensamento e a prática, ou de que a existência de regra de conduta é legalismo, é estranha ao conceito paulino da fé cristã. O cristianismo exige obediência sincera aos padrões divinos. Marcos capítulo 7, versículo 6. Fala sobre o legalismo, se você quiser ver. Marcos 7, 6. Então, meus irmãos, a verdadeira sã doutrina é o quê? Palavras sadias, conforme as referências nas epístolas pastorais, né? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 3, Tito capítulo 1, versículo 9, capítulo 2 e 1, e versículo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Se você deseja saber mais sobre a sã doutrina, acredito eu que já gravei no canal do YouTube, né? Tá, então eu vou fazer a última interpretação aqui do versículo do capítulo 7, né? Eu queria continuar até o 9, mas vou ter que interromper aqui, porque já deu o tempo limite. Então amanhã, se Deus permitir, nós continuamos até o 9. E se o Espírito Santo de Deus continuar nesse mesmo foco aqui, né, do livro de Romanos. Então aqui no capítulo 7, versículo 4, diz assim, de Romanos, né? 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Amém. Então aqui diz, já não dependemos da lei e dos sacrifícios do Antigo Testamento para sermos salvos e aceitos diante de Deus, né? Olha aí, já não dependemos da lei e dos sacrifícios do Antigo Testamento para sermos salvos e aceitos diante de Deus. Ah, Pedro, então por causa disso eu vou ignorar tudo que está no Antigo Testamento? Não, só se você for um crente carnal, né? Aí eu já não sei, mas eu não ignoro, porque ainda tem muita coisa que a gente guarda, preceitos, formas que a gente deve viver, a gente pode usar no nosso dia a dia. Não estou dizendo que isso vai dar salvação, mas, como a própria palavra de Deus disse aqui no ensino, já não dependemos da lei e do sacrifício do Antigo Testamento para sermos salvos e aceitos diante de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 23, versículo 25. Eu também já gravei a lei do Antigo Testamento lá no canal. É um estudo, né? Fomos alienados da antiga aliança da lei e unidos a Cristo para a salvação. Devemos crer em Jesus. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Receber o seu Espírito, né? E a sua graça. E aqui está anotando aqui o estudo Fé e Graça, né? E assim receber o perdão, ser regenerados e capacitados para produzir fruto para Deus, né? Mateus capítulo 5, versículo 17. Efésios capítulo 2, versículo 10. Gálatas capítulo 5, versículo 22, versículo 23. Aqui está falando aqui interessante, né? Que nós devemos crer em Jesus. Crer em Jesus é o quê? No livro de Mateus, no livro de João fala, né? Que é aquele que ama faz o quê? Obedece, né? Então muitos falam que crê em Jesus, né? Poxa, crer em Jesus no sentido assim, eu creio que Jesus existiu. O diabo também sabe que Jesus existiu. É o suficiente? Se ama, obedece. E aqui está falando, receber o seu Espírito, que no caso é o Espírito Santo, né? Que vem a graça. É difícil essa parte, né? Por que é difícil? Essa parte aqui do crer. Porque crer e ter fé, né? Crer e ter fé, e a fé já vem a obediência. Então é um bônus, né? Capítulo 7, versículo 7. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte.
Olha só, quando estávamos na carne, olha só. Vou até ler de novo, ó. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Olha só, meus irmãos. Então aqui está falando que a pessoa que está na carne, as paixões dos pecados, né, que é gerada pela sua própria carne, elas dão fruto, mas dão fruto para a morte. E essa morte pode significar o quê? Morte física, morte espiritual. Te digo que é as duas. A morte física e a morte espiritual estão de mão dada. Mão dada, mão dada, mão dada. Por quê? O indivíduo, quando entra na morte espiritual, ele não só perde o Espírito Santo. A chama do Espírito Santo de Deus apaga, mas a proteção de Deus também é retirada dele. Como assim, Pedro? Eu gravei um vídeo para trás aí, falando a respeito disso, né, da consequência disso. Então tem gente que acha que não, né? Se bater um tamborzinho lá naquele lugar lá, você sabe onde que é, né? Aquele lugar lá do terreiro, aí pega a galinha preta com a farofa, pois é. Se bater lá e mandar um exuzinho da morte, ó, já era. Não tem proteção, tá fraco, tá em morte espiritual. Então, meus irmãos, a gente tem que renunciar a nossa carne dia por dia. A gente tem que estar forte na presença de Deus. Porque se bater essas coisas na gente, vai cair por terra. Vai cair por terra. A gente ter forte, a gente tá forte para resistir. Tá santificando, tá consagrando, né? Tá renunciando o pecado, o mundanismo, a nossa carne. Então a gente tá forte para resistir. Agora o crente carnal e o morto espiritualmente, a última coisa que ele tá é forte, né? Nesse sentido. Tá. Então aqui a gente falou do versículo 5, né? Versículo 5, agora versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei estava morto o pecado. Pois é, né? Tem gente que fala que não é importante a pregação de remissão de pecado, né? Duvido alguém ser salvo sem a pregação de remissão de pecado. Por quê? O verdadeiro evangelho, absolutamente, não tem nada a ver com essa pregação que estão pregando hoje em dia aí, tá? Então 90% dessa pregação de hoje em dia aí, não é nem pregação. O que eles são? Coach motivacional. O que é o coach motivacional? Ele prega para poder falar palavras que a pessoa quer ouvir. Entre aquilo que eu quero ouvir e aquilo que Deus quer falar, existe um abismo de diferença. Verdade é essa. Verdade é essa. Então o que eles pregam muito? Prosperidade, bens materiais, cura, milagre. Ah, mas a palavra de Deus não fala sobre isso? Fala. A palavra de Deus também fala que buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Aí o coach motivacional não prega não, né? Então, o verdadeiro evangelho é o quê? O verdadeiro evangelho é o que gera frutos de arrependimento, pregação de remissão de pecado, que chama o indivíduo a abandonar a prática do pecado. Aquele que te chama, através da palavra de Deus, pregando contra pecados, essa pessoa você tem que virar amigo pessoal dessa pessoa, que esse cara te ama. Essa pessoa aí te ama. Seu pastor te ama mesmo. Agora aquele que está pregando para você que você vai aceitar Jesus, que só fala sobre prosperidade, meu amigo, tem muitos crentes que estão indo para o inferno com esse tipo de pregação, verdade seja dita. Não conheci o pecado senão pela lei. Vamos lá. Os versículos 7 e 25 descrevem a experiência pré-conversão de Paulo, ou de qualquer outra pessoa que procure agradar a Deus, sem depender da sua graça, misericórdia e poder. Nos versículos 7 e 12, Paulo descreve o período de inocência do indivíduo até chegar à idade de responsabilidade. Ele vive, né, como diz o versículo 9, sem culpas, sem responsabilidade espiritual, até que deliberadamente peca contra a lei de Deus, escrita externamente, ou no seu coração, né?
Nos versículos 13 e 20, Paulo retrata um estado de escravidão ao pecado. Porque a lei, uma vez conhecida, traz inconscientemente o pecado para a consciência, e assim o indivíduo passa a ser realmente um transgressor. O pecado se torna seu senhor, embora ele se esforce para resistir-lhe. Nos versículos 21 e 25, Paulo revela o desespero total da pessoa à medida que o conhecimento e o poder do pecado o reduzem à miséria. É complicado. Então, basicamente isso. Olha que interessante aqui, né? Então, aqui fala, né, nos versículos 13 e 20, que Paulo retrata um estado de escravidão do pecado, porque a lei, uma vez conhecida, traz inconscientemente o pecado para a consciência, né, do indivíduo, né? E assim passa a ser realmente um transgressor. Por quê? Porque o pecado se torna seu senhor, embora ele se esforce para resistir. Então, meus irmãos, se eu estou pregando hoje aqui para vocês sobre o pecado, sobre o que é pecado e o que não é, vocês já estão conhecendo a palavra de Deus. Se decidir pecar, mesmo sabendo depois que conheceu, aqui está falando aqui, ó, né? Aqueles que procuram, aqui está falando, retrata um estado de escravidão ao pecado, porque a lei, uma vez conhecida, traz, né, na nossa mente, né? Traz inconscientemente o pecado para a consciência. O que é a consciência? Nossa mente. É assim o indivíduo passa a ser realmente um transgressor, né? O pecado se torna seu senhor, embora ele se esforce para resistir, né? Então, basicamente é isso. Um sinal claro que a pessoa não morreu espiritualmente é que a pessoa sabe o seu erro. Como assim? Consciência pesada. Por exemplo, a pessoa pecou, tem a consciência que pecou e está arrependida. Essa pessoa não morreu espiritualmente ainda. Ainda não. Ainda possui uma centelha divina dentro dele. Agora, se pecou, está escrito na Bíblia que é pecado, e ele sabe que está escrito na Bíblia que é pecado, mas ele não reconhece como pecado, aí já mostra uma distorção de valores, característica clara e evidente de morte espiritual, porque o indivíduo está vivendo com aquele âmbito, né, pessoal do coração entre certo e errado. O coração humano, ele tem, né, uma certa noção de certo e errado, só que é distorcido, totalmente distorcido, tanto que a Bíblia fala que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, né? Então é basicamente isso. Então, se está com a consciência pesada, glória a Deus. Só voltar a Deus com arrependimento, né? Que o Senhor te aceita. E o Espírito Santo de Deus não se apartou de você. Não tem consciência pesada sobre o pecado que cometeu? É um negócio para poder ficar desesperado. É uma situação assim que difícil. Se não tem consciência pesada, o Espírito Santo de Deus já não está falando, já não está orientando, né? O Espírito Santo de Deus, ele convence a pessoa do pecado, no caso, né? E se não tem consciência pesada, é porque ele já não está convencendo mais do pecado, ou seja, ele não está mais no ser humano, ele não está mais dentro do templo, que é o nosso corpo. Então, meus irmãos, vou ficando por aqui, né?